A cada 1000 anos, o Conselho dos Deuses se reúne, isso para decidir o destino de suas criações, a humanidade. Após 7 milhões de anos, esses seres mitológicos chegam à conclusão que os humanos são um caso perdido, e eles precisam ser exterminados. Acontece que existe uma lei perdida, uma regra perdida. Os humanos têm uma chance de sobrevivência. Eles podem lutar para viver. Tudo o que precisam fazer é vencer os deuses em uma batalha mortal. Essa batalha é conhecida como Ragnarok. E hoje veremos a verdadeira história de um humano desconhecido. Aquele que se ergueu contra os deuses pela humanidade. Aquele que se comprometeu a mostrar a malícia humana. Foi chamado de Jack o Estripador. No vídeo de hoje, depois de bastante tempo seguindo com o vídeo de Shumatsu no Valkyrie, a gente vai falar sobre a verdadeira história do Jack, aquele que lutou ao lado da humanidade e enfrentou o Hércules. Vamos falar tudo sobre ele, afinal a sua história foi revelada em um mangá especial spin-off. Vamos ver esse capítulo no vídeo de hoje. E como sempre eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E se vocês querem mais vídeos do mangá, mais vídeos contando histórias, é só comentar aí embaixo e também deixar o seu like, afinal isso é muito importante para eu saber que vocês realmente estão gostando. Agora sim, vamos pro vídeo. Você pode ter a chance de destruir um deus. Em um belo campo, a Valkyria Brunhilde falava com um humano. Estava sentado, tranquilo, tomando seu chá. Ela questionava qual era a resposta daquele homem, e ele dizia que certamente iria aceitar. Ele se perguntava qual seria a cor das emoções de um deus. Ele estava ansioso para isso. Porém, aquela mulher questionava se ele havia entendido todas as circunstâncias. Se ele perdesse, ele perderia sua vida definitivamente. Porém, aquele homem, se olhando no reflexo do seu chá, dizia que aqueles que se acovardavam perdiam sua vida várias e várias vezes antes mesmo de seu momento final. Porém, o corajoso experiencia a morte apenas uma vez. Voltamos então ao passado, cidade de Londres, século XIX. O ano era 1888. As pessoas viviam a sua vida tranquilamente, sem pensar muito sobre a desigualdade e a crueldade que existia naquele país. Porém, algo estava chamando a atenção de todos. Em um lugar, com um anúncio de não ultrapassagem, a gente viu um fotógrafo. Algo estava sendo feito. E então também uma chamada acontecia para a polícia local, a Scotland Yard. Uma mulher havia perdido sua vida. Seu nome, Mary Ann Nichols. Ela tinha 48 anos e estava ali no dia 31 de agosto. Pouco tempo depois, no dia 8 de setembro, a segunda vítima surgia, Anne Chapman, 42 anos. Logo percebiam que aquilo não era uma triste coincidência. Isso estava acontecendo em série e era sempre fatal, sempre brutal. Acreditavam que tudo estava sendo feito com uma faca que possuía entre 15 a 20 centímetros de espessura. Não havia nada imaginável que pudesse motivar algo assim. Apenas sabiam que o autor estava mostrando um ódio profundo por todas as suas vítimas. As notícias então passavam a correr. E então na Central News, uma agência de notícia, algo misterioso acontecia. Dia 27 de setembro de 1888. Uma declaração de crime havia sido enviada e ninguém sabia de quem era. A carta estava assinada por Jack, o Estripador. Porém, aquela carta havia sido descartada como se fosse uma mera brincadeira. Porém, 3 dias depois, no dia 30 de setembro, surgiam a terceira e quarta vítima, Elizabeth Street, de 44 anos, e Catherine Zedwood, de 43 anos. Um dos repórteres, então, Luca, mostra algo ao editor-chefe. As primeiras palavras nessa carta, Dear Boss, uma carta deixada por Jack. Logo, a primeira página do jornal foi mudada e Luca tornou-o responsável pelo artigo. O editor-chefe estava extremamente feliz, ele estava extasiado. Afinal, agora escreveriam sobre Jack, o Estripador. A autenticidade daquela carta ainda era desconhecida, porém tudo parecia muito real. A Scotland Yard então decidiu usar o nome do remetente. Jack se tornou famoso por toda Londres e agora por toda a Inglaterra escutavam-se falar do incidente de Jack, o Estripador. Em 9 de novembro de 1888, acontecia o quinto incidente. Todos já imaginavam aquele poderia ser o Jack. John Chick, o detetive-chefe, não comentava sobre o assunto. Ele não falava absolutamente nada. Porém, o repórter, Luca, que agora era o responsável pelas matérias, estava extasiado. Ele perguntava sobre pistas e sobre algum comentário. Aquele jovem corria em direção ao local onde se encontrava a quinta vítima, Mary Jane Kelly, de apenas 24 anos. Ele demonstrava
ódio, estava irado e dizia que iria encontrar Jack, o Estripador. Algum tempo depois, então, vamos a um local onde vemos a capa da matéria escrita por Luca. Jack, o Estripador, assassinava sua quinta vítima. Conhecemos também Alice Becker, a funcionária da cafeteria onde se encontrava o homem lendo aquele jornal. Ela pedia desculpa pela demora, mas ele apenas agradecido. Aquele homem estava extremamente feliz, fazendo o de sempre, apaixonado por uma torta de maçã, enquanto se dizia envergonhado por aquilo. Aquele homem foi aquele convidado para o Ragnarok, o homem que futuramente representaria a humanidade contra os deuses. Alice então comentava sobre Jack. Ela dizia que estava com um pouco de medo, e aquele homem olhava para ela por baixo. Ele apenas dizia que o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Uma frase que ele dizia ser de Macbeth, de William Shakespeare, complementando apenas que os monstros que são criados pela imaginação humana são muito mais assustadores do que aqueles que realmente são reais. Por fim, ele dizia que se eles fossem capazes de descobrir quem realmente era Jack, o Estripador, então talvez ele não fosse grande coisa. A gente via Alice olhando, pensativa, dizendo que ele podia estar certo. E ao lado daquele homem, víamos os membros do jornal. Luke estava ali. Ele estava comendo o mais rápido possível. Ele dizia que bons jornalistas comiam rápido. Se eles demorassem muito, outra pessoa poderia ir e pegar a história do Jack. Eles não podiam ser deixados para trás. Porém, naquele momento, seu companheiro queria conversar. Ele dizia que o Luca não voltava para casa há bastante tempo. Sempre estava trabalhando. Ele perguntava também se a esposa dele estava bem. Luke então sorria. Ele apenas dizia que a Emma era a pessoa mais compreensiva que existia no mundo. Ela sempre compreendia o que ele sentia. E depois disso, ele apenas se levantava para voltar à edição. A expressão do homem sentado apreciando sua torta havia mudado. Ele apenas comentava que aquele jornalista parecia muito ocupado. E então, algum tempo depois, a gente se deparava com uma garota, Sophie Luke. Ela estava vendendo jornais. Um dos seus folhetos acaba caindo e molhando completamente. Dessa forma, ela acabaria o perdendo. Porém, aquele homem, com seu terno, apenas se abaixava e pegava sua folha, sendo que iria o levar. Ele não se importava que estava molhado. Na verdade, ele queria apenas ver as notícias interessantes, deixando aquela menina extremamente feliz. Alice então contava que aquela garota se chamava Sophie, e ela havia perdido a mãe recentemente. O pai dela apenas bebia e não trabalhava, e então por isso ela fazia todo tipo de trabalho. Ela lutava muito para alimentar o seu irmão mais novo. Ela também dizia que aquele homem que voltava para sua torta era muito gentil. Ele comprou o jornal, mas ele já tinha lido, e então ele dizia que gostava muito de ler. Ele pensava então em seu passado, o que ele havia vivido, a sua história de infância. Ele não tinha o que comer e ele lutava por sua vida. Ele não tinha muito, mas passava seu tempo lendo, principalmente histórias de William Shakespeare. A única pessoa que ele sentiu o verdadeiro amor era por sua mãe, a quem ele enxergava uma bela cor em suas emoções. Porém, um dia, tudo mudou, ao perceber que sua mãe foi abandonada por seu pai. Ele havia trocado e casado com uma outra donzela, e por esse motivo, a cor das emoções de sua mãe havia mudado. Seu olhar caloroso e a cor de suas emoções não eram por Jack e seu amor. Na verdade, era apenas para usar o garoto para se casar com aquele homem. E agora, ela apenas odiava o garoto pela lembrança que ele trazia. Então, naquele dia, ele tirou a vida dela, sua primeira vítima. Depois disso, ele foi atrás de seu pai e fez o mesmo. Mas agora, diante do presente, ele apenas pensava que ele queria ler aquele jornal de novo. Afinal, ele gostava muito de ler aquele jornal, mas também, na verdade, fazia aquilo para ajudar aquela garota. Algum tempo se passava e então vemos a noite sombria. Luca comprava um buquê de flores. Ele dizia que era para sua esposa. Ele sorria com um sorriso gentil. Ele dizia que a Emma iria adorar. Então voltava para sua casa depois de algum tempo. Na parede víamos fotos do casal e também fotos de sua esposa. Neste momento, ao chegar, víamos a mão dela na mesa, enquanto ele dizia que trazia as flores que ela tanto gostava. Ele perguntava se ela havia sido uma boa garota hoje, e então a levantava pelo braço, porém, apenas sua mão estava ali. Ela estava decepada. Luca, agora com uma expressão assustadora de felicidade, passava aquela mão em seu rosto. Ele a beijava e dizia que não acreditava que ela tinha traído ele. Ela não podia fazer isso. Em sua parede, então, víamos fotos de Emma, o que ele havia feito com ela, a forma como ele havia tirado sua vida. Então, ele dizia que quando pensava naquelas mulheres, ele ficava com coceira. Ele começava a coçar sua cabeça e caía de joelhos ao chão. Ele dizia que iria acabar com tudo isso, começava a sorrir. Dizia que mulheres como ela, ele agora estava com um sorriso macabro e dizia que elas deveriam deixar de existir. Ele agora voltava para as ruas de Londres, colocando seu chapéu, escondendo sua face, se chamando por seu outro nome, Jack, o Estripador.
Aquela cidade à noite havia mudado completamente sua paisagem. E a gente via, então, no meio de tudo aquilo, a jovem Sophie. Ela estava com medo, mas ela dizia que iria fazer. Ela dizia para sua mãe que ela fazia pelo Liam. Era só pelo Liam. Ela então queria se convencer dizendo que não estava com medo. As outras mulheres à sua volta olhavam com desdém. Além disso, dizia que ela era uma criança. Uma criança como ela não deveria estar ali. Porém, ela gritava que precisava de dinheiro. E depois disso, elas passam a dizer que ela também estava lutando por sobrevivência. Aquela mulher dizia que ela não tinha dinheiro, mas se a Sophie precisasse de alguma coisa, poderia procurar por ela. Após isso, então, surgiam dois homens. Eles se aproximavam das mulheres e então perguntavam a elas quanto custava um serviço. Uma das mulheres então respondia que eles pareciam bons homens e por isso iriam dar a eles o melhor serviço possível, indo embora junto a eles. Sophie então se despede, porém uma mão misteriosa toca em seu ombro. Aquele era Jack, se perguntando quanto custa. Sophie então, assustada com a voz trêmula, respondia que eram 3 libras, e aquele homem então dizia que eram 5. Ele então sorria dizendo que ele decidia por ela. Ele então a levava para um outro local, em sua casa, abria a porta e dizia: vamos, entre. Sophie estava assustada e ela dizia para sua mãe em pensamento: eu vou proteger o Liam, eu vou conseguir. E então aquele homem começa a dizer que estava com aquela coceira insuportável. Sophie perguntava se ele estava bem, mas ele apenas sorria de forma assustadora, se aproximando da garota e depois disso tampando sua boca com um pano. Ele dizia pra ela não se preocupar. Ele dizia que quando estava perto de alguém como ela, ele sentia o seu corpo inteiro coçando. Sophie tenta escapar, tenta o empurrar pra trás, tenta fugir. Porém ele perseguia a garota, ela não tinha pra onde ir. Ele dizia que estava tudo bem, que não precisava se preocupar com nada. Ele dizia pra Sophie, que estava com os olhos em lágrima, que ele iria salvar. Ele dizia que a alma dela havia contaminado seu corpo e por esse motivo ele iria salvá-la pra levá-la pro paraíso. Ela apenas pedia socorro mentalmente, pensava em sua mãe e também no pequeno Liam. E então, depois disso, ela estava inconsciente. Algum tempo depois, a gente via Jack. Ele estava em seu laboratório enquanto Sophie estava deitada em uma mesa inconsciente. Aquele homem então começava a assoviar, ele não se importava com nada. Depois disso percebemos que ele estava preparando suas ferramentas, o que usaria neste momento. Ele dizia que cortando o belo corpo da garota iria expor seus órgãos imundos e depois disso faria com que o mundo inteiro pudesse ver a verdadeira natureza daquelas mulheres. Ele estava sorrindo de forma assustadora novamente e dizia que iria purificá-la, purificar todas as pecadoras do mundo e assim purificar todo mundo em nome de Deus. Aquele homem agora estava prestes a tirar a vida daquela garota. Ele era o verdadeiro Jack. Acontece que naquela sala escura havia uma outra pessoa. Aquela voz calma e pacata dizia que Deus, para tornar todos eles humanos, deu a eles falhas. Luca, ou melhor, Jack, gritava se perguntando quem estava aí. Porém, revelando seu rosto, aquele homem apenas tomava seu chá. Ele dizia que, no entanto, são dessas falhas da humanidade que acabam nascendo as maiores tragédias. Ele olhava diretamente para Jack e dizia que era irônico. Agora, com seus olhos, ele estava vendo a cor de suas emoções. Jack gritava para aquele homem desconhecido se perguntando quem era ele e o que ele estava fazendo ali. Agora sua coragem havia diminuído. Ele dizia para aquele homem não se aproximar. Se perguntava o que ele estava fazendo em sua casa. E então, o desconhecido apenas dizia que não estava fazendo nada. Ele cantarolando dizia que agora, na verdade, estava prestes a começar a fazer. Ele colocava sua luva e estava se preparando. A gente via Jack, ele pensava um pouco e depois disso, ele olhava para a pequena Sophie. Ele questionava se aquele homem tinha visto ela e se viu, nesse caso não tinha jeito. Ele começava a rir e dizia: eu vou ter que te matar também. Nesse momento, o desconhecido apenas parece um pouco sem expressão. E depois disso víamos Jack partindo em sua direção, movimentando sua faca rapidamente, porém aquele homem simplesmente desvia, dando um passo para trás. Ele foi capaz de desviar, porém parte do seu cabelo havia sido cortado. Ele olhava para ele e então depois disso começava a sorrir. Ele dizia que aquele homem, Jack, era realmente muito bom com a faca. E depois questionava: quantas pessoas você já tirou a vida com essas suas mãos? Jack então sorria. Ele dizia que essa era a primeira vez que ele tiraria a vida de um homem. Ele dizia que não tinha outra escolha, então iria fazer. Ele rapidamente saltava em direção ao homem desconhecido, que simplesmente consegue desviar. Depois disso, ele se movimentava golpe após golpes, porém aquele homem conseguia escapar de todos, até que ele atingia suas costas em uma parede. Naquela parede um painel, e naquele painel fotos. As fotos eram de todas as garotas que Luca, ou melhor, Jack, anteriormente havia tirado a vida. Isso deixava o homem desconhecido um pouco pensativo. Ele depois olhava novamente para frente, onde estava encurralado por Jack. Aquele homem dizia que não sabia quem ele era, mas iria acabar com isso de uma vez por todas. Porém, o homem desconhecido começava a sorrir. Ele sorria muito. Ele apontava para o seu olho direito e dizia que com aquele olho era capaz de ver as cores da emoção. Era uma obra de arte que somente ele podia criar. Jack não entendia.
ele se perguntava do que aquele homem estava falando. O homem desconhecido apenas suspirava e dizia: que malícia incrível. Jack estava com muita raiva. Ele gritava e dizia que iria acabar com isso de uma vez por todas. Ele brandia sua faca em direção àquele homem. Porém, depois disso, assim como anteriormente havia feito com a sua esposa, ele via seu braço cair ao chão. Ele havia tido seu membro arrancado. Jack se assustava, olhava para o corte e ficava desesperado. Ele começava a gritar. O homem desconhecido apenas sorria enquanto esticava aquele pequeno fio, extremamente fino, quase invisível, e agora estava ali, manchado com o sangue daquele adversário. O homem desconhecido dizia que aquilo cortava muito bem mesmo, e então isso deixava Jack surpreso. Aquele homem apenas erguia o fio novamente, o que fazia com que Jack, agora assustado, se perguntasse por que isso estava acontecendo com ele. Víamos então o homem desconhecido andando pela sala e se aproximando das facas de Jack. Ele as arremessa, atingindo diretamente as pernas daquele vilão, que agora ia diretamente ao chão. Ele estava assustado, ele gritava por quê? Porque este homem desconhecido estava ali, porque estava o atacando. O homem desconhecido se aproximava. Jack gritava para ele ficar longe, para ele não se aproximar, para ele não chegar mais perto. Jack pensava que precisava conseguir fazer alguma coisa. E então ele se perguntava e questionava aquele homem: por que você está fazendo isso? Jack agora já estava quase chorando. Víamos então as luvas daquele homem se aproximando do rosto de Jack. Ele apenas sorria enquanto aproximava seu rosto e dizia: porque eu te amo, Jack o Estripador. Jack agora entrava em desespero, ele estava assustado, enquanto o homem desconhecido dizia: você sabia? A coisa mais linda deste mundo é o momento em que o medo ofusca qualquer outra emoção. A expressão daquele homem havia mudado, e Jack se perguntava o que era aquilo, do que ele estava falando. Ele pensava em raiva, repulsa, ciúmes, desprezo, arrogância. O homem desconhecido dizia que desde que ele começou a enxergar emoções, ele estava procurando por alguém com sentimentos imundos sem iguais. E então, um belo dia, enquanto ele estava apenas comendo sua torta, ele foi capaz de enxergar. Em seu olho direito, ele viu que aquele homem carregava a melhor das emoções. Tudo estava dentro de uma só pessoa, e ele sabia que tinha que ir atrás dele. Jack então se erguia frente àquele homem, levantava sua faca com sua mão direita e pedia: agora, por gentileza, me mostre todo o meu amor. No olhar de Jack víamos o reflexo da faca, agora se aproximava de seu rosto, e então, depois disso, ele havia sido atingido em sua testa. O homem misterioso seguia pressionando aquela faca, enquanto Jack gritava: não, por favor, não faça isso. Jack estava em desespero, chorando e gritando. Ele dizia que não era mal, ele dizia que estava apenas purificando, ele estava ajudando aquelas mulheres, era isso que ele acreditava. E então, o homem desconhecido apenas direcionava a sua mão em direção à sua boca e dizia: fique quieto. Depois disso, ele encostava seu dedo nos lábios de Jack. Ele calmamente dizia: agora imagine essa faca perfurando bem fundo, atravessando o seu cérebro. Víamos então Jack em desespero, gritando cada vez mais, pedindo para aquele homem parar. Ele implorava, ele dizia: por favor, pare. Enquanto isso, o homem misterioso estava ali, diante dele, apenas o observando, cada vez mais de perto, assistindo o medo de Jack, vendo Jack se molhar. A gente via ele pressionando a faca, enquanto aquele homem gritava. Ele apenas sorria. Jack agora não conseguia mais se mover, ele só gritava com o resto de força que tinha, pedia para aquele homem parar, e enquanto isso, o homem desconhecido continuava ali, apenas vendo a cor das emoções, vendo essas cores se esvaindo. Aquele que no passado se chamou Luca, e agora guardava para si a alcunha de Jack, se perguntava por quê, qual seria o motivo para isso estar acontecendo com ele. Ele olhava nos olhos do homem desconhecido, ele tentava dizer que aquelas mulheres eram elas que eram do mal e não ele. Ele tentava convencer aquele homem que seguia pressionando aquela faca, pressionando a faca até o momento em que toda a cor das emoções passou a se apagar. Jack aos poucos parava de gritar, até o momento em que nenhuma voz era ouvida. E então víamos a euforia, o sentimento incrível que aquele homem dizia que estava sentindo. No dia seguinte, no meio de um beco, Sophie acordava. Ela se perguntava por quê? Por que ela estava naquele lugar? Como ela havia chegado naquele lugar e estava num lugar como aquele? Era muito confuso. Ela também via ao lado dela uma pequena carta, um envelope de papel. E ao abrir aquilo, percebia muitas moedas. Ela se perguntava de onde vinha tanto dinheiro e o que estava acontecendo. Neste momento, ela começava a ler a carta que estava escrita. Uma carta que estava destinada a ela. Minha cara Sophie, sou muito grato pelo lindo presente
presente. Isso então é apenas um símbolo da minha gratidão. Anônimo. Sofia então se perguntava quem era este anônimo. E então, depois disso, ela percebeu uma grande movimentação, pessoas gritando desesperadas. Um incêndio estava acontecendo, eles diziam que acabou, não tinha como salvar ninguém. Uma casa estava em chamas. Esta casa pertencia àquele jornalista. E então, o anônimo, o homem desconhecido, andava contra todas as pessoas, em direção oposta, apenas cantarolando. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Indo embora, ele se perguntava: aqui vamos nós, o que faremos agora? Aquele homem sorria. E então, voltando ao presente da humanidade, arquivo número 001, Jack, o Estripador. Víamos então a Valkyrie dizendo: obrigado por aceitar a oferta. Você foi uma excelente escolha. Olhando para aquele homem, ela dizia que não existia um outro ser humano que tenha tirado a vida de tantas pessoas como ele fez. Ela então questionava: o que faremos? O que faremos a respeito do seu nome? Afinal, durante a sua vida, você foi chamado por muitos nomes. Então, como te chamaremos, senhor anônimo? E então, se levantando, pegando seu chapéu, ele parava um pouco para pensar. Ele dizia: já sei, pode me chamar de Jack. Jack, o Estripador. Brunhilde então se perguntava por quê? Por que o nome daquele assassino? E então Jack pensava em sua mãe. Pensava em como ela dizia que ele era a primeira e a única esperança na vida dela. E depois como havia dito que nunca deveria ter dado a luz a ele. E depois de tudo, como ele havia tirado a sua vida. Ele fechava seus olhos e pensava que este era um nome que na verdade combinava muito com ele. Essa é a história de Jack em Shumatsu no Valkyrie. E aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês já tinham visto esse capítulo especial do mangá, comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito, de coração, que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!